Antes de começarmos a orar, feche os olhos por um instante e reflita. Com quem você tem caminhado nos últimos dias? Com Deus? Ou com o medo, a culpa, a ansiedade? A palavra nos diz em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Caminhar com alguém exige mais do que proximidade. Exige acordo de propósito, valores e direção. Você pode até não pensar igual em tudo, mas se não estiver indo para o mesmo destino, o caminho se torna pesado, confuso e solitário. E isso também se aplica à nossa relação com Deus. Você pode estar orando, indo à igreja, lendo a Bíblia, mas o seu coração está alinhado com o dele? Ou será que, sem perceber, você tem apenas convidado Deus para seguir os seus próprios planos? Às vezes, sem notar, passamos a concordar silenciosamente com pensamentos e sentimentos que nos afastam do propósito de Deus. Orgulho, mágoas, distrações, amizades que nos drenam, hábitos pequenos que se tornam grandes desvios. Hoje é dia de fazer uma pausa e perguntar com sinceridade: quem realmente está caminhando comigo? Estou andando com Deus ou só tentando que Ele me acompanhe? Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários: eu quero andar com Deus. Nem sempre os companheiros de caminhada são visíveis. Às vezes aquilo que anda com você está dentro de você. Pensamentos, lembranças, crenças, feridas que ninguém vê. Você pode estar caminhando lado a lado com o medo, a vergonha, a amargura, a culpa, ou até mesmo com a necessidade constante de ser aceito por todos, custe o que custar. A grande pergunta é: com o que você tem concordado em silêncio? Com a mentira de que você não é amado? Com o trauma que repete que você nunca vai mudar? Com o erro que sussurra que você foi longe demais para ser perdoado? Mas existe outra voz, a voz do Espírito Santo. E ele não te acusa, ele te chama, ele diz: volte a andar comigo, concorde com a verdade, caminhe na luz. Você não precisa mais caminhar com as sombras do passado. Não foi para isso que você nasceu. Você nasceu para andar com Deus, e Deus é luz, é graça, é direção. A caminhada com Deus não exige perfeição, mas rendição. Não exige que você finja estar bem, mas que você se entregue por inteiro. Porque só quando você solta o que pesa, é que começa a andar leve. Feche os olhos agora e pense com sinceridade. O que dentro de mim precisa ser deixado para trás, para que eu volte a andar em acordo com a verdade? Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero caminhar na verdade. Nem todo acordo é declarado em voz alta. Alguns são feitos no silêncio, com pensamentos repetidos, com hábitos tolerados, com decisões que a gente sabe que não agradam a Deus, mas insiste em manter. O problema não é apenas o que fazemos, é o acordo silencioso que fazemos com aquilo que nos afasta da presença. Às vezes a gente se aproxima de vozes que prometem sucesso, prazer, aceitação, e sem perceber, começamos a andar com elas. Começamos a pensar como elas, agir como elas, desejar o que elas desejam, e pouco a pouco, a fome espiritual vai se apagando. É como uma brasa tirada do fogo. Ela até permanece quente por um tempo, mas longe da chama, ela esfria. E é isso que o inimigo quer. Ele não precisa te destruir de uma vez. Basta te tirar da caminhada com Deus, basta te fazer andar com ideias que parecem boas, mas não vêm do céu. Hoje o Senhor te chama de volta. Não é uma repreensão, é um convite. Deus quer andar com você novamente. Ele quer acender a chama outra vez. Se você deseja essa reconexão com Deus, comente abaixo: acende de novo em mim, Senhor. Nem sempre o que nos afasta de Deus é o pecado evidente. Às vezes é o conforto disfarçado de fidelidade. Nos apegamos a amizades que já não alimentam a fé, mas mantemos por lealdade. Ficamos em relacionamentos onde já não há mais propósito, mas permanecemos por medo de ficar sozinhos. Seguimos em rotinas espiritualmente vazias, apenas porque é o que sempre fizemos. E assim,
Vamos andando com companheiros do passado, quando Deus está nos chamando para um novo caminho. Mas o que é familiar nem sempre é o que edifica. O que é confortável nem sempre é o que cura. Muitas vezes, o chamado de Deus exige ruptura, coragem e obediência. Abraão só viveu as promessas de Deus quando saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para o lugar que Deus lhe mostraria. Ele precisou deixar o conhecido para viver o extraordinário. E talvez hoje, Deus esteja dizendo o mesmo para você. Deixa o que te prende. Vem andar comigo. Não é fácil soltar o que já foi abrigo. Mas confiar em Deus é saber que tudo o que Ele pede, Ele supri. E tudo o que Ele tira, Ele transforma em algo muito melhor. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários. Eu escolho andar com Deus, mesmo que doa deixar. Há quem diga que pode andar com Jesus e, ao mesmo tempo, continuar segurando o pecado. Mas caminhar com Cristo é caminhar em direção à luz. E a luz revela o que precisa ser deixado para trás. Muitos hoje andam de mãos dadas com a comprometida ilusão de que podem seguir Jesus sem renunciar ao velho eu. Tentam conciliar fé com mentira, oração com orgulho, Bíblia com rancor. Mas a verdade é que não dá para segurar a cruz com as mãos ocupadas pelo pecado. Jesus nos chama a viver em santidade, não perfeição, mas arrependimento verdadeiro. Santidade não é sobre religiosidade, é sobre coração limpo diante dele. Ele conhece os bastidores da tua vida. Ele vê o que ninguém vê. E mesmo assim, Ele te ama. Mas Ele te ama tanto que não quer te deixar do mesmo jeito. A voz do Espírito hoje sussurra. Solte o que te impede. Caminhe comigo. Livre. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre se render. É sobre entender que a maior liberdade que você pode ter é estar preso à vontade de Deus. Se você deseja romper com tudo o que te afasta de Deus, escreva com fé nos comentários. Eu renuncio ao que me prende. Quero caminhar na liberdade de Cristo. Às vezes a solidão não é a ausência de pessoas. É a sensação de estar desconectado de tudo e de todos, inclusive de Deus. Você pode estar cercado por vozes, por redes sociais, por gente da família, da igreja, e ainda assim, sentir como se ninguém realmente te visse, te escutasse, te compreendesse. É aquele vazio que ninguém entende. É olhar para os outros e sentir que todos estão avançando, enquanto você está travado no mesmo lugar. É tentar orar e parecer que a voz não passa do teto. É andar com a cabeça baixa carregando arrependimentos que te roubam o sono. Mas escute com o coração. Deus te vê. Deus te ouve. Deus te entende. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele está mais perto do que você imagina. Ele conhece sua dor sem que você precise explicar. E Ele não apenas te observa, Ele te chama para andar com Ele. Você não está perdido. Você não está esquecido. Você ainda tem um lugar na caminhada com Deus. Se essa parte te tocou, escreva com fé nos comentários. Senhor, mesmo me sentindo só, eu escolho andar contigo. Algumas pessoas caminham com a cabeça baixa não por orgulho, mas porque o peso da culpa, do arrependimento, dos erros cometidos, ainda está ali. Carregam feridas abertas há anos. Carregam decisões que não podem ser desfeitas. Carregam a vergonha de ter se desviado, de ter abandonado a fé por um tempo, de ter se deixado levar. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Deus não desiste de você. Ele viu quando você se afastou. Ele viu quando você se calou por dentro. Mas Ele também viu quando você chorou em silêncio, pedindo uma nova chance. E aqui está ela. Aqui está o convite para voltar a caminhar com o Pai. Ele não te condena. Ele te recebe de braços abertos. Isaías 1:18 diz: Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Você não é o seu erro. Você é filho. E filhos que se arrependem voltam para casa,
e são restaurados. Hoje é dia de libertar o coração do que já passou. É hora de seguir em frente, com os olhos fixos em Jesus. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, comente com fé. Eu aceito o perdão de Deus e recomeço com Ele hoje. Caminhar com Deus não é sobre andar rápido, é sobre andar no ritmo dele. Às vezes, Ele vai te pedir para correr, outras, para parar. Em alguns momentos, Ele vai te chamar para esperar, mesmo quando tudo dentro de você grita por resposta. E andar com Deus exige uma palavra que muitos evitam: obediência. Obedecer não é fácil. Significa abrir mão do controle, deixar de fazer do seu jeito, parar de justificar o que Deus já mandou deixar. Mas a verdade é que a obediência é o atalho da graça. Ela te posiciona para viver o que o Pai já preparou. Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Mateus 16:24. Seguir Jesus exige renúncia, exige humildade, exige fé, especialmente quando obedecer dói. Mas também traz algo que o mundo não pode dar: paz verdadeira, descanso da alma, direção segura. Hoje Deus está perguntando: você confia em mim o suficiente para obedecer mesmo sem entender? Então entregue. Solte o controle. Diga: Senhor, eu não quero andar na frente nem ficar para trás. Eu só quero andar contigo. Se essa entrega é sua também, comente abaixo: Senhor, eu escolho te obedecer, mesmo sem entender tudo. Andar com Deus é mais do que seguir regras. É viver em sintonia com o Espírito Santo, momento após momento, passo após passo. A Bíblia diz em Gálatas 5:16: Andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Andar no Espírito é andar com propósito, não reagindo por impulso, mas com sabedoria. Não sendo guiado por mágoas, mas por amor. Não cedendo ao medo, mas avançando com fé. É permitir que o Espírito Santo molde suas atitudes. É parar antes de responder com raiva. É calar quando tudo em você quer revidar. É amar mesmo quando você sente vontade de se afastar. É refletir Jesus nos detalhes da caminhada diária. Mas isso só é possível quando você faz uma escolha diária. Senhor, eu escolho andar contigo hoje. Me guia, me ensina, me transforma. O Espírito Santo não é apenas uma presença sentida no culto. Ele é o companheiro fiel de jornada, a voz mansa que mostra o caminho certo, a força que te sustenta quando você se sente fraco, a paz que invade seu coração no meio do caos. Você não precisa mais andar sozinho. Não precisa viver guiado por emoções, medos ou feridas antigas. Convide o Espírito Santo para cada passo da sua vida. Se você deseja viver guiado pelo Espírito de Deus, comente com fé: Espírito Santo caminha comigo todos os dias. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Gênesis 5:24. Enoque não foi conhecido por riquezas, nem por feitos grandiosos. Mas por uma coisa: ele caminhava com Deus todos os dias. Talvez você nunca suba num palco. Talvez nunca escreva livros nem seja famoso. Mas se você andar com Deus, o céu te conhecerá pelo nome. E isso é o que mais importa. Andar com Deus não é sobre religiosidade. É sobre intimidade. É sobre acordar e dizer: Espírito Santo, fica comigo hoje. É sobre colocar os planos nas mãos dele antes de agir. É sobre confiar mesmo quando não entende. É sobre descansar mesmo quando não vê. Andar com Deus é uma decisão diária. Não é uma emoção, é uma escolha. E mesmo quando você tropeçar, Ele não vai largar sua mão. Ele vai te levantar, te limpar e continuar caminhando ao seu lado. A caminhada pode ser difícil, às vezes solitária, mas ela é a única que leva à vida, à paz e ao céu. O mundo é barulhento, urgente, cheio de distrações. Mas quem caminha com Deus tem direção e nunca está perdido. Hoje, Deus está dizendo: vamos andar juntos. Não só aos domingos, mas todos os dias.
Me dá tua mão. E se você disser sim, esse será o passo mais importante da sua vida. Se você escolhe caminhar com Deus todos os dias, escreva com fé: Senhor, eis-me aqui. Caminha comigo hoje e sempre.